Bom dia a todos. Nós hoje teremos uma sessão sobre linfomas agressivos, em que o palestrante é o Dr. João Paulo Vasconcelos, que é médico da hematologia e do transplante medula-óssea do Hospital Universitário. O Dr. João Paulo é mestre em hematologia e vai falar para a gente do tratamento de primeira linha e o manejo em recaída, abordando aí esses temas mais atuais, com tratamento com bioespecíficos e até um pouco do CAR-T-cell. João Paulo, muito obrigado. Bom dia, doutor Fernando. Me ouve bem, né? Sim. Então, o tema proposto aqui é falar sobre o manejo de tratamento de primeira linha e recaída do linfoma difuso de grandes células B, né? Que acaba sendo o linfoma agressivo mais comum que a gente encontra na prática clínica. E eu vou tentar partir do início, né? De qual é a terapia padrão em primeira linha e como nós chegamos até ela. E agora a gente tem um pipeline de drogas que podem ser usadas a partir da segunda linha, tanto de drogas como CAR-T-cell, né? Terapias mediadas por linfócitos T que podem já ser utilizadas a partir de segunda linha. Eu vou tentar fazer um panorama a partir da primeira linha até esses tratamentos mais atuais, que já começam a ser publicados fluxogramas e estratégias para o uso desse arsenal de terapias que a gente agora tem, né, no difuso de grandes células B, que há poucos anos atrás, os pacientes que eram refratários à segunda linha, que não ficavam curados com quimioterapia e transplante autólogo em segunda linha, era uma doença praticamente órfã, né, que a gente não tinha terapias que induziriam uma resposta sustentada e a cura, né, dos pacientes. Então, vamos lá. O tratamento de primeira linha ainda é o R-CHOP, né? Quais foram os grandes estudos que nos embasam até hoje utilizar o R-CHOP como primeira linha? Então, ali no início da década de 2000, 2002, o grupo francês, o GELA, fez um estudo grande com N de 400 pacientes, aproximadamente, que comparava o CHOP versus a adição do rituximab, o R-CHOP, né? E o que foi visto foi uma vantagem de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global, né? Esse aí é o follow-up que foi publicado alguns anos depois, follow-up de 7 anos, que mantém essas diferenças de sobrevida global e sobrevida livre de progressão no caso de uma população mais idosa, acima de 60, 65 anos, né? Então, o R-CHOP mostrou uma importante superioridade e revolucionou o tratamento de primeira linha do linfoma difuso de grandes células B. Aqui é um follow-up mais longo, de 10 anos, né, do grupo GELA, nessa população, mostrando que o benefício é sustentável a longo prazo. Depois, o R-CHOP versus CHOP, R-químio contra químio sozinha, né, que no caso é o CHOP, esquema CHOP-like, foi testado pelo grupo MIND, que é um consórcio internacional que estuda linfomas em pacientes jovens, né, e foi obtida uma mesma resposta, tanto de vantagem, uma importante vantagem na sobrevida livre de progressão, quanto na sobrevida global. E aqui seria o follow-up a longo prazo, né, publicado em 2011, mostrando que o R-CHOP versus CHOP sustenta essa vantagem a longo prazo, tornando, baseado nesses estudos, a terapia padrão para todas as faixas etárias de primeira linha do linfoma difuso de grandes células B. Bem, e ao longo dos anos, até hoje, né, existem várias tentativas de incorporar, tanto mudanças de estratégias com o próprio R-CHOP, quanto a incorporação de novos agentes em primeira linha para tentar incrementar essa resposta, né?
A gente sabe que em torno de 60% a 70% dos pacientes vão ficar curados em primeira linha com o R-CHOP, né? Então, de 30% a 40% dos pacientes vão acabar sendo refratários ou vão acabar recidivando. Então, na tentativa de incrementar essa resposta, tentou-se a adição de aumentar a quimioterapia, né? Então, foi feito um estudo que era tinha uma expectativa muito grande de que o DAEPOC pudesse superar o R-CHOP na primeira linha do tratamento do difuso, mas isso não aconteceu, né? A gente vê que não tem diferença na sobrevida livre de progressão e na sobrevida global, então acabou sendo uma decepção, né? Criou-se expectativa ali, esse estudo foi publicado na JCO em 2019, que não conseguiu mudar o tratamento de primeira linha. O grupo alemão, né, tenta abreviar os ciclos, repetir os ciclos a cada 14 dias versus 21 dias, que é o padrão, né? E isso também não mostrou impacto na sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Terapias de manutenção com rituximab pós os 6 ciclos de R-CHOP, que é o padrão, também foi tentado, não mostrou diferença, como a gente vê aqui nos gráficos, né? Curvas sobrepostas com P significativo. Então, a manutenção pós primeira linha não trouxe um benefício. E, para ilustrar também, tentou-se associar o CHOP a um anti-CD20 de uma geração mais nova, né, de segunda geração. R-CHOP versus G-CHOP. G é o obinutuzumab, que é o Gazyva, né, o nome comercial, também não mostrou diferença nesses desfechos, sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Até que em 2022 foi publicado na New England o estudo Polarix, né? Esse estudo incorporou em primeira linha uma droga que é o polatuzumab vedotin, que é um anticorpo conjugado à droga, né? É um anti-CD79B associado ao MMAE, que é um inibidor de fluxo mitótico, uma droga que é internalizada na célula tumoral quando se liga ao antígeno CD79. Então, o protocolo que foi testado foi Pola-RCHP versus R-CHOP. O Pola-RCHP seria um R-CHOP, tirando a vincristina, que é o oncovin, e acrescentando o polatuzumab, que por ter a droga conjugada ser um inibidor de fluxo mitótico, né, a gente sabe que está associada à neurotoxicidade, a neuropatia periférica principalmente, e a vincristina é uma droga que também tem esse tipo de toxicidade, acabou se omitindo no protocolo Pola-R-CHOP, Pola-RCHP, a vincristina para mitigar esse efeito colateral, que seria provavelmente um problema caso as duas drogas fossem dadas em combinação. Então, o que esse estudo mostrou? O Pola-RCHP, em primeira linha, mostrou uma vantagem na sobrevida livre de progressão, né? Então, observou-se uma diferença de 6,5% na sobrevida livre de progressão em 24 meses, comparada ao R-CHOP, mas esse benefício não foi demonstrado, pelo menos nesse follow-up, né? A gente não sabe o que vai acontecer no follow-up mais longo, mas nesse follow-up mais curto de 24 meses, não teve um benefício na sobrevida global. Possivelmente porque essas curvas aqui se sobrepõem na sobrevida global, porque os pacientes, essa diferença de pacientes que recai no grupo do R-CHOP é resgatada com outras terapias, com CAR-T-cell, com novas drogas, anticorpos biespecíficos, quimioimunoterapia e transplante. Então, qual é a vantagem? O que está demonstrado? Que o Pola-RCHP vai poupar alguns pacientes de um tratamento de segunda linha. Porém, eles continuaram vivos de forma semelhante, só que o grupo Pola-RCHP poupa essa segunda linha de tratamento de um percentual de pacientes em primeira linha. Só para trazer um resumo desse estudo, né, alguns dados interessantes. Aqui é uma subanálise, o estudo não foi desenhado para isso, mas a gente vê que alguns subgrupos parecem ter um maior benefício do Pola-RCHP em relação ao R-CHOP. Que subgrupos são esses? Né? O que foi visto? Então, pacientes com idade acima de 60 anos parece ter uma vantagem, né, do Pola-RCHP. Pacientes que têm um alto risco no IPI maior que 2, 3 a 5, parece ter uma vantagem do Pola-RCHP em relação ao R-CHOP. Doença BUC,
e quando a origem da célula é pós-centro germinativo, né? Célula B ativada. Só para lembrar, né, a gente já teve aulas de difuso recentes, né? A Thais falou na aula dela. O linfoma difuso de grandes células B, ele pode, em relação à origem, né? Isso foi descrito com um estudo de perfil de expressão gênica, né, por macroarray, foi visto, isso não tem disponível na prática clínica, mas através da imunohistoquímica, né, com o algoritmo de Hans, a gente consegue descobrir se o tumor se origina no centro germinativo, que normalmente expressa o CD10, e tem rearranjos do BCL2, né, expresso o BCL6, tem rearranjos do BCL2, ou se a célula tumoral dentro do linfonodo tem origem pós-centro germinativo, que a gente chama de célula B ativada, né, que é o ABC, que aí está mais associado a uma ativação constitutiva da VNF-kappa-beta e, classicamente, tem um pior prognóstico com as terapias padrões, né, com R-CHOP. Então, quando a origem do linfoma é pós-centro germinativo, é ABC, o polar SHP parece ter uma vantagem também. O que está indicado no NCCN, por exemplo, nas recomendações, né? Isso não baseado em um grande estudo, né? Baseado talvez nessas subanálises, que o Polar SHP deve ser utilizado em primeira linha para pacientes com IPI alto, IPI acima de 2, né? Entre 3 e 5. Uma opinião, né? A minha interpretação é que a gente deve intensificar o tratamento de primeira linha com Polar SHP quando eu tenho características de alto risco, principalmente naquele paciente que não vai tolerar uma segunda linha. Então, se o paciente tem mais de 60 anos, tem comorbidades, tem um perfil não centro germinativo, que é de pior prognóstico, aí esse paciente eu intensifico com Polas RCHP, porque eu sei que esse paciente não vai tolerar ou vai ter menos possibilidades de ser resgatado na segunda linha e empatar na sobrevida global com quem usou Polar RCHP em primeira linha. Né? Então, a recomendação, a opinião do NCCN é utilizar em IPI maior do que 2, entre 3 e 5. E assim, na minha opinião, ainda acrescentaria um paciente mais idoso, não centro germinativo, com comorbidades que toleraria menos uma segunda linha, eu daria um tiro mais certeiro nele com o Polar CHP, garantindo uma maior sobrevida livre de progressão. Mas aí é só uma opinião. Então, ainda atualmente existem estudos em andamento e tentativas de incrementar essa resposta, né? Um estudo mais importante foi o Polarix, esse que a gente acabou de comentar, que está já mudando um pouco o tratamento na primeira linha, e existem vários estudos que ainda tentam isso, eu vou trazer alguns para ilustrar. Então, existe a comparação dos IBTKs, IBTK de segunda linha, o Acala, com R-CHOP em primeira linha, né? Principalmente no perfil não ser germinativo, porque com o Acala, os IBTK são drogas que tentam inibir a via NF-kappa-beta, incrementar a resposta ao R-CHOP, né? O problema disso aqui é a infecção, né? A gente sabe que os IBTKs aumentam o risco de infecção e tem um potencial de incremento de risco de infecção quando associa-se ao R-CHOP. O Remold é um estudo que incorporou o bortezomib também com a tentativa de inibir a via NF-kappa-beta, principalmente pacientes pós-centro germinativos, que essa via está ativada constitutivamente, né? Pode ter algum benefício sobre a vida livre de progressão, né? São dados ainda muito iniciais. Esse estudo aqui é muito interessante, que a gente já vê os bispecíficos, né? O glofitamab, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre eles, desafiando o R-CHOP em primeira linha. Isso aqui pode ter resultados bem promissores e no futuro, né, pode ter algum tipo de mudança no tratamento de primeira linha. E aqui é uma tentativa de tratar os pacientes com difuso de grandes células B sem quimioterapia, né, utilizando a lenalidomida, que é um imunomodulador, tenta também inibir a VNF-kappa-beta, o tafasitamab e o rituximab, que é um anticorpo naked antibody, né, um anticorpo não associado à droga, não conjugado, anti-CD19 e anti-CD20, e o Acala, né, um IBTK. Então, mais ou menos R-CHOP. A ideia aqui é você tentar tratar pacientes não germinativos, de mais alto risco, né, com VNF-kappa-beta hiperativada,
sem quimioterapia, né? Então, o SMART-TOP é um estudo também que está em andamento. Esse estudo do glofitamab, eu acho que já está em fase 2, recrutando ainda, mas talvez algo que seja bastante promissor no futuro. E caro, né, por enquanto. Vale lembrar que é uma terapia de muito alto custo, os bispecíficos. Ainda mais para ser usado em primeira linha. Então, em primeira linha, em resumo, a gente tem o R-CHOP como standard, né, excetuando no linfoma difuso de grandes células B em OS, o clássico, né, excetuando aquelas entidades como primário de Mediastin, double triple hit, primário de mama, primário de sistema nervoso central, que são entidades aí associadas ao difuso de grandes células B, que é praticamente a síndrome, né. Então, o manejo de primeira linha continua sendo o R-CHOP, pacientes com IPI maior que 2, considerar o R-polo-CHP. Né? Então, manejo da primeira recaída. Quando a gente diagnostica o linfoma, a gente já sabe que vai usar o R-CHOP ou um protocolo similar, né? Pula RCHP naquelas situações descritas, considerar, e em torno de 60% dos pacientes vão estar curados, né? Aí 30% a 40% dos pacientes vão recidivar. Então, até a gente vai ter 40% recidivados ou refratários, e até muito pouco tempo atrás, a gente iria resgatar ainda hoje, né? A gente resgata esses pacientes com quimioimunoterapia, normalmente o rituximab associado a um protocolo que contém a platina, né? Pode ser o RDAP, o RICE, o RGDP, o RGMOX, né? Então, não tem diferença desses protocolos, grandes diferenças entre esses protocolos, e faz o transplante autólogo, né? A partir daqui, os pacientes que recidivavam pós-transplante autólogos praticamente eram doença órfã de tratamento, né? Que a gente tinha resultados muito, muito precários, muito inferiores ao que a gente pode ter hoje com as novas terapias. Porém, de poucos anos para cá, né, começaram a sair publicações com Carticel resgatando esses pacientes que eram recidivados pós-segunda linha, pós-quimio transplante autólogo, por exemplo. Né? Então, só para ilustrar, né, rapidamente, o Carticel é a manipulação de célula genética, né, de células T do paciente. Essas células são coletadas, criopreservadas, enviadas para um centro que vai modificar geneticamente essas células através da inserção de um vetor viral. E essa célula geneticamente modificada é reinfundida no paciente, expressando um receptor quimérico, né, que vai se ligar a antígenos tumorais, normalmente o CD19. Né? Então, esse processo é uma terapia que se mostrou eficaz para esse grupo de pacientes que era muito difícil de tratar, que tinha um prognóstico muito pobre, né? E os estudos começaram a sair e começaram a mostrar que o Carticel em terceira linha poderia gerar respostas duradouras e curar uma parte desses pacientes. Tá? Então, a gente já começa a ter o Carticel nos últimos anos como uma opção de terceira linha, resgatando esses pacientes refratários à segunda linha de tratamento. Aqui é um estudo clássico, né, do difuso de ganho de células B, publicado na JCO em 2010, que é o estudo CORAL. Né? Esse estudo ele randomizou. A ideia era ver se tinha diferença entre os protocolos de resgate, baseados em rituximab e platina, né, protocolos baseados em platina, então randomizava RDAP e RICE, coletava célula-tronco hematopoética, fazia o transplante autólogo, e os pacientes que tinham coletava célula-tronco hematopoética, avaliava a doença, pacientes que tinham sensibilidade, quimiosensibilidade, resposta completa ou uma resposta parcial significativa, iam para o transplante autólogo com condicionamento BIM, e depois havia uma nova randomização para rituximab de manutenção versus observação. O que é importante nesse estudo? Por que eu trouxe esse estudo aqui? Primeiro, para mostrar o resultado, né, que não tem diferença. Você, neste ponto aqui, quem era refratário ou quem tinha resposta parcial ou resposta completa, não tinha diferença entre o RDAP e o RIAS, mas não é esse dado aqui o mais importante que eu queria mostrar. Aqui só mostrando as curvas sobrepostas de RDAP versus RIAS como segunda linha em pacientes que tinham intenção de transplantar, então não tem diferença, né, em sobrevida e sobrevida de progressão, e também não tem diferença de resposta.
E aqui seria o dado que mostrava que os pacientes que tinham sobrevida livre de progressão duradoura, esse platô era atingido em 53% dos casos. Então, o resultado do estudo coral mostrou que não tem diferença em você resgatar RDAP e RAs, você procede o transplante, quem é elegível para o transplante, metade vai recair, metade, 53%, vai ficar curado, vai atingir uma sobrevida livre de progressão duradoura. Mas esse não é o dado que eu queria trazer. O dado mais importante é uma análise de subgrupo, né? Então, desde 2010, isso está publicado, a gente sabe que os pacientes que têm uma recidiva menor do que 12 meses vão ter resposta completa e resposta parcial muito inferior a quem tem uma recaída acima de 12 meses. Então, e isso se mantém com P significativo após no follow-up de 3 anos, que foi o follow-up do estudo coral. Então, a gente sabe que é um risco. Hoje em dia, a gente estratifica a segunda linha dos pacientes com difuso de grandes células B baseado no tempo de recidiva. Então, pacientes que têm uma recidiva menor do que 12 meses, ou é refratário primário ou é RCHOP, a gente sabe que vão ter um prognóstico muito pior, inclusive ser transplantados, se resgatados e transplantados, comparados àqueles pacientes que recaem após 12 meses da primeira linha, né? Então, esse dado aqui é importante. Então, indo aqui além, foi publicado na New England de 2022 o estudo Zuma-7, que utilizava o Axicel, que é um CAR-T-cell comercial, justamente nesse subgrupo de pacientes que têm um pior prognóstico e recidivaram menos de 12 meses do R-CHOP ou que foram refratários primários do R-CHOP. É um estudo fase 3, mais de 350 pacientes, que mostrou uma resposta global de 83% versus 50%, né? Que é o que bate com a resposta aqui do estudo coral, que a gente já tinha esse dado há 10 anos atrás. Então, o que é que o estudo Zuma-7 demonstrou? Demonstrou que pacientes que têm recidiva menos de 12 meses após R-CHOP, esses pacientes vão ter uma grande vantagem na sobrevida livre de progressão, como mostra o gráfico, em relação à standard of care, que é a quimioterapia e transplante autólogo, e sobrevida global não foi alcançada ainda no braço do CAR-T-cell, do Axicel, né? Então, demonstra também um benefício de sobrevida global. Logo, esse estudo aqui é do Axicel. O Lisa-cel, que é o outro CAR-T-cell comercial aprovado para o uso de segunda linha no difuso, também tem um estudo semelhante, com resultados semelhantes, né? E isso acabou mudando o nosso fluxograma de tratamento do difuso. Então, os pacientes que são refratários primários ou têm uma recidiva de menor do que 12 meses ao R-CHOP, acabam preferencialmente, se disponível, indo para o CAR-T-cell. Obviamente, se você não tiver CAR-T-cell, você vai fazer quimioterapia e transplante autólogo, mas sabendo que nós temos dados consistentes mostrando respostas bem inferiores ao CAR-T-cell nesse grupo de pacientes. Manejo da segunda recaída, né? Então, o paciente que fez quimioterapia ou CAR-T-cell e recaiu. Antigamente, esses pacientes que faziam primeiro linha com R-CHOP, antigamente, há pouco tempo atrás, eu digo até nos dias atuais, né? Porque essas terapias ainda não estão amplamente acessíveis, estão inacessíveis praticamente. Os pacientes que faziam R-CHOP, R-quimio e transplante autólogo recaiu, ou seja, tinham segunda recaída, eram pacientes órfãos, né, de tratamento. Tratamento com quimioterapia convencional associada ao rituximab tem resultados muito pobres nessa situação. E hoje a gente tem uma mudança, né, nesse cenário, com várias drogas que estão sendo lançadas. Então, para quem há pouquíssimo tempo, para quem até nos dias atuais, né, é um cenário muito complicado, né, praticamente órfão de tratamento. Hoje a gente tem um pipeline aqui de drogas que podem ser utilizadas e, com o passar do tempo, a gente está entendendo em que momento usar cada estratégia, e isso ainda está sendo desenhado. A gente já começa a ter publicação de fluxogramas de tratamento, de recomendações, né, organizando todas essas opções na sequência de tratamento dos pacientes com difuso de grandes células B. Então, a gente tem a própria CAR-T-cell,
A gente tem o tafasitamab, que é um anti-CD19 associado à lenalidomida, no estudo da LIMAD. A gente tem a combinação do polatuzumab com a bendamoxina e rituximab. A gente tem o loncastuximab, que é um anticorpo anti-CD19 conjugado a uma droga. A gente tem o selinexor, que é normalmente utilizado em última linha, né, como última opção, que é o inibidor da exportina 1. A gente tem os anticorpos biespecíficos, né, que têm resultados bastante promissores em pacientes muito tratados, né, assim como o Carticel. A gente ainda tem a quimioterapia convencional, a gente sabe que tem resultados piores comparados a essas novas modalidades de terapia. E a gente tem também o desafio que é paliar os pacientes, que é muito difícil, talvez seja mais difícil paliar um paciente do que oferecer uma nova terapia dessas, né? Então a gente tem que ter em mente nisso que pacientes a gente não vai oferecer esses tratamentos que são extremamente caros e não são isentos de toxicidade. Então é também um desafio e a gente vai ter que pensar em que grupo de pacientes a gente vai incluir em terapias de suporte e nunca esquecer que para pacientes que obtêm algum grau de resposta, algum grau de sensibilidade, de controle de doença, a gente ainda tem um transplante autólogo e o transplante halogênico, um subgrupo de pacientes jovens com grandes fatores de mau prognóstico, né? Porque são resultados bem modestos no difuso de grandes células B com grande toxicidade de transplante halogênico. Mas é uma opção que a gente deve sim considerar em pacientes selecionados. Então, isso aqui é o controle histórico, né? Isso aqui é o que acontece com pacientes que recaem, que são refratários à segunda linha de tratamento, a R-quimio e transplante autólogo, ou terceira linha de tratamento convencional, ou que recaem com menos de 12 meses pós-transplante autólogo. A gente vê aqui que 10% dos pacientes não vão ter grandes eventos, vão estar bem, né, a longo prazo. É muito pouco. Pouquíssimos pacientes vão ter um desfecho mais favorável quando são refratários à segunda linha e tratados convencionalmente. E aí eu trago o estudo Zuma 1, que foi um estudo mais antigo até do que o Zuma 7, que é o uso do CAR-T em segunda linha, e o Zuma 1 é o uso do CAR-T em terceira linha, justamente nesse grupo de pacientes que recidivou pós-autólogo, que fez segunda linha de tratamento e foram resgatados com CAR-T, né? Então, comparando com o controle histórico, que é o Scholar, né? Scholar 1, estudo Scholar 1, o uso do CAR-T, do Lisa-cel, mostrou uma grande vantagem de sobrevida, de probabilidade de sobrevida, né? Conseguindo resgatar uma parte desses pacientes, mantendo respostas duradouras e curar um percentual desses pacientes que tem um desfecho muito pobre, muito desfavorável com terapias vigentes, padrão, né? Aqui é mostrando o comportamento desses pacientes que são resgatados em terceira linha com CAR-T-cell, com o Axi-cell, no caso. O Lisa-cell tem também resultados semelhantes, mas eu trouxe estudos humanos para ilustrar esses pacientes que obtêm uma resposta e atingem um platô de resposta completa, né, em até 6 meses, e essa resposta permanece por 1 ano, eles tendem a ter um platô, né, que é um comportamento do difuso, né? A gente sabe que até em primeira linha o difuso, quando ele passa de 1 ano, principalmente 2 anos, dificilmente ele vai recair, né? Então, em terceira linha, o CAR-T-cell mostra resultados um pouco dessa lógica, né? Os pacientes que atingem um platô de resposta em 6 meses e permanecem por 1 ano devem ter respostas mais duradouras, e os pacientes que não atingem resposta em 6 meses vão ser refratários. Aqui mostrando a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global, né, em torno de 40% no follow-up mais longo, né, o estudo foi publicado ano passado na Blood, com o CAR-T-cell em terceira linha, em pacientes que fizeram a R-CHOP em segunda linha convencional, incluindo transplante autólogo. Então, o CAR-T-cell também é eficaz, além de ser eficaz na recidiva precoce pós-R-CHOP em segunda linha, ele também é eficaz em resgatar pacientes em terceira linha que foram submetidos a transplante com resposta bem melhor do que o controle histórico, comparado, assim, não head-to-head, né, mas comparado com o controle histórico, que é o estudo do Escola 1.
Então, tem uma sobrevida de progressão de 30% em 5 anos, 42% em 5 anos. Se você for ver esse gráfico aqui, os pacientes são tratados com tratamentos convencionais, a curva é lá embaixo, menos de 10%, menos de 10%, né? Então, você tem um incremento importante aqui de resposta quando resgata esses pacientes pós-transplante autólogo com CAR-T-cell. Outras opções, né? Aqui para segunda e terceira linha. Então, a gente tem resultados interessantes com a combinação do polatuzumab, bendamoxina e rituximab, né? Quando comparada a bendamoxina e rituximab para pacientes politratados em segunda ou terceira linha, né? Uma consideração é que quando você utiliza a bendamoxina, se o teu paciente não fez CAR-T-cell, ela destrói os linfócitos T, né? Então, a recomendação, se você usar o polatuzumab como ponte ou prever que seu paciente vai fazer CAR-T, é melhor coletar linfócito T do paciente antes, não fazer a benda antes de coletar, até coletar linfócito T do paciente. Você pode fazer até o PULA-R, coletar linfócito T do paciente e depois incluir a benda, porque o CAR-T demora várias semanas para ficar pronto, né, para ser manufaturado. Então, ele pode tanto ser usado como tratamento, em segunda ou terceira linha, que também tem resultados melhores do que os tratamentos convencionais, como pode ser utilizado como ponte para o CAR-T, como terapia ponte, tomando cuidado de não utilizar a benda antes da coleta de linfócitos. O tafasitamab, que é o anti-CD19, em combinação com a lenalidomida, né, mostra controle de doença em até 60%, com resposta completa em torno de 43%, né, controle de doença em 75%, resposta completa em 43%. É um tratamento também como o Pola-R-Benda, é um tratamento que pode ser utilizado tanto em segunda quanto terceira linha, né? Segunda linha, Pola-R-Benda e o Elimide, né, que é o tafasitamab lena, principalmente em pacientes não elegíveis a transplante autólogo e sem acesso a CAR-T-cell, né? Ele pode ser utilizado em segunda linha ou em terceira linha, como opção terapêutica. Aqui é só para ilustrar o mecanismo, né, dessas drogas. O tafasitamab é um anticorpo não conjugado à droga, chamado anticorpo naked antibody, né, anti-CD19, que é utilizado junto com a lenalidomida, em associação com a lena, né, tem um sinergismo as duas drogas. O polatuzumab é um anti-CD79B conjugado, aqui são drogas anticorpos conjugados, né, que é o naked antibody, que aqui são os anticorpos conjugados à droga, que o polatuzumab está conjugado ao MMAE, que é o inibidor de fuso mitótico, e o loncastuximab está conjugado a uma molécula citotóxica, né, que é o anticorpo é o anti-CD19, conjugado a uma molécula citotóxica. Esses anticorpos conjugados internalizam essas drogas, que têm um efeito citotóxico na célula tumoral. E aqui é o selinexor, né, que é utilizado como última linha de tratamento nos fluxogramas que estão sendo publicados, que ele inibe a XPO1, que é a esportina 1. A esportina 1 é uma proteína que está na membrana do núcleo, que está hiperexpressa no linfoma difuso de grandes células B. Essa esportina, ela externaliza proteínas supressoras tumorais do núcleo da célula do tumor, como o P53, por exemplo, e o inibidor da esportina, ele se liga e inibe essa molécula, acumulando proteínas supressoras tumorais no núcleo, né? E uma particularidade é que você precisa ter um período de washout de pelo menos 2 meses do último tratamento para utilizar esse medicamento. Então, tem que esperar 2 meses, então, vai conseguir usar esses pacientes, essa molécula, mais em pacientes que têm uma doença mais indolente, né? Você precisa esperar pelo menos 2 meses para poder utilizar depois do último tratamento feito. Vamos lá, vou falar um pouquinho dos anticorpos bispecíficos, que é que está aprovado em terceira linha, inclusive para pacientes que fizeram CAR-T-cell. Então, o paciente tem que ter feito pelo menos 2 linhas de tratamento, inclusive CAR-T-cell. A gente tem o glofitamab e o epcoritamab, são as drogas mais estudadas, né? O que vai dar resposta completa em torno de 40%, né? O que é muito, né, no cenário de pacientes extremamente tratados, inclusive com CAR-T-cell. E a vantagem do bispecífico é que ele coloca o linfócito T no campo de batalha, né? Ele
uma porção dele se liga ao linfócito T, que é o CD3, a outra porção se liga à célula tumoral, que é o CD20, e a vantagem dele é que está na prateleira, né? O CAR-T-cell ele precisa ser manufaturado, o paciente precisa se deslocar para um centro onde tem o CAR-T-cell, né? E os anticorpos específicos é uma opção que vai engajar o linfócito T, que a gente sabe que tem um efeito poderoso contra o tumor, vai engajar o linfócito T e a célula tumoral através de uma molécula e não através de engenharia genética, que é o CAR-T-cell. Então, é mais uma opção de terapia baseada em linfócito T que a gente tem um pouco mais imediata do que o CAR-T-cell. E é uma opção terapêutica que, inclusive, pode ser utilizada pós-CAR-T-cell em terceira linha. A gente ainda não tem estudos de segunda linha, com resultados que possam já tornar os bispecíficos como uma prática em segunda linha, como a gente já tem no CAR-T-cell, como eu mostrei, né? E tem estudos em andamento, né, com glofitamab associado a R-CHOP em primeira linha, mas eles estão aprovados para terceira linha e vai ter uma resposta em torno de 12 meses. Vai conseguir curar uma parte dos pacientes, né, percentual menor dos pacientes, e essa resposta vai ser duradoura, vai durar por um tempo, em torno de 12 meses. E aí o desafio é a gente saber o que fazer com esses pacientes que atingem essa resposta mais duradoura. Será que a gente vai fazer transplante halogênico no subgrupo de pacientes? Não se sabe ainda o que fazer, mas é uma modalidade terapêutica que vai dar uma maior sobrevida para pacientes multitratados, inclusive pós-CAR-T-cell. O perfil de toxicidade deles já foi falado, né? A Mariana deu aula esse mês sobre os bispecíficos, semelhante ao CAR-T-cell, é a síndrome de liberação de citocinas e o ICANS, né, que é a neurotoxicidade, né? A gente que já faz transplante, né, a gente que tem um serviço aqui que tem transplante, inclusive com APO, que tem uma incidência alta de síndrome de liberação de citocinas, a gente já está mais acostumado, né, com esse tipo de intercorrência, que agora vai fazer parte da prática clínica de todo mundo, né, que prescrever os bispecíficos. Então, a gente vai ter que cada vez mais estudar e manejar os efeitos colaterais associados à liberação de citocinas, né, dessas terapias mediadas por linfócitos T, que é o CRS, e a neurotoxicidade, né, que na maioria das vezes é grau 1, esses pacientes que fazem uso de bispecíficos. Né? É recomendado internar no primeiro ciclo justamente para monitorizar esses efeitos colaterais. E depois do primeiro ciclo, o paciente pode fazer ambulatorial, e eu creio que no futuro, até o primeiro ciclo vai ser ambulatorial, depois que todo mundo já estiver acostumado, humano, a manejar esses eventos adversos. Resuminho aqui, um resumo, né, do NCCN de como você utilizar essas terapias, todas que eu mostrei, para finalizar aqui a aula. Então, recapitulando, primeira linha, R-CHOP, pula RCHP em pacientes com IPI maior que 2, né? Especialmente, na minha opinião, em pacientes idosos com perfil pós-centro germinativo, célula B ativada. Recidivou com menos de um ano ou foi refratário primário, não importa se é elegível ou não a transplante de medula óssea, a terapia é CAR-T-cell. Tem o ZUMA-7, que é o estudo do Axicell. Tem outro estudo que eu não trouxe, mas tem resultados semelhantes, Lisa-Cell, aprovados em segunda linha para recidiva menor do que um ano pós-R-CHOP ou refratário primário. Opções de terapia de ponte, porque o teu paciente recaiu, está lá cheio de doença, e o CAR-T-cell vai demorar algumas semanas para ficar pronto. O que você pode fazer? O que o NCCN recomenda? Os protocolos que a gente está acostumado, RDAP, RGDP, RGMOX, RIAS. POLA, R-Benda, porém, lembrar que a Benda vai destruir teus linfócitos T, então tu tem que coletar linfócito T antes de expor o paciente à Benda. E radioterapia. É interessante, a gente tem poucos dados, mas parece que a radioterapia é a melhor terapia ponte. Parece que o CAR-T-cell tem um efeito melhor para pacientes que são expostos à radioterapia como ponte. Talvez a radioterapia torne as células tumorais mais sensíveis a CAR-T-cell, né? Então, ela pode ser usada como monoterapia, quando a doença é mais localizada, ou até sequencialmente após alguma dessas terapias sistêmicas. Segunda linha, o que é que ele põe aqui, né? Se você tem intenção de transplantar, né, paciente que recai pós 12 meses e é quimiosensível à quimioimunoterapia, você vai fazer o transplante autólogo, né? Normalmente, que é a terapia padrão
atual, né? Está mudando agora com as novas drogas, mas até hoje o que a gente faz é isso aqui. Mas quem não tem acesso à carticel vai para isso aqui, ou quem recidivou pós 12 meses é requímio transplante autólogo. Se o teu paciente não vai para transplante, se ele tem mais de... A portaria do Brasil é 75 anos, mas os guidelines põem até 65, né? Se ele tem mais de 65 anos, comorbidades, não é quimiosensível ao protocolo de resgate, não quer transplantar, tem alguma questão social, não quer se mudar de centro para transplantar. Aí, se o paciente não é elegível a transplante em segunda linha e recidivou mais de 12 meses, aí a gente vai fazer o carticel ou aqueles dois protocolos que eu mostrei, Pola R-Benda ou Tafasitamab lenalidomida. Né? Outros regimes menos recomendados é a quimioterapia tradicional. Né? Terceira linha subsequente. Se o paciente não fez CAR-T, se ele fez R-CHOP, R-quimiotransplante, ou se não foi elegível a transplante, fez Pola-R-Benda ou Lena-Tafasitamab, ele vai para CAR-T-cell. Terceira linha não exposta a CAR-T-cell, vai para CAR-T-cell, ou tem a opção, se CAR-T-cell não é disponível, ou se já tiver sido exposto a CAR-T-cell, os anticorpos bispecíficos, mais dados epcoritamab e glofitamab. E você tem as opções após a terceira linha, principalmente se o paciente não tem acesso a isso aqui ou já foi submetido a isso aqui, testar o que não foi feito ainda. O loncastuximab, que é o anticorpo CD19 conjugado à droga, o selinexor, que é o inibidor de ferroportina, que é a última linha de tratamento. O estudo inclui pacientes, inclusive, com progressão pós-transplante CAR-T-cell. Vou mostrar aqui só o fluxograma, né, ilustrando o que eu falei na forma de quadro. Isso aqui o Guilherme me mandou ontem, achei bem interessante esse fluxograma, que resume mais ou menos o que a gente falou e que foi mostrado nos estudos. Está publicado na AJH. É uma recomendação, né? É claro que a gente vai seguir o que é disponível no centro, mas é uma recomendação no manejo do difuso de grandes células B. Então, o paciente que é recidivado e refratário, como ao R-CHOP, né, em segunda linha, a gente vai estratificar conforme o tempo de recidiva, menor do que 1 ano, CAR-T-cell, Lisa-cel e Axi-cel estão aprovados na FDA. Se ele recidivar após CAR-T-cell, você vai usar os específicos, que tem estudos em terceira linha com pacientes pós-CAR-T-cell, mostrando resposta em torno de 40%, essa resposta dura em torno de 12 meses, e vai curar um percentual desses pacientes. Progrediu pós-bispecíficos, aí você vai usar o que ele não usou ainda. Ou Tafasitamab lenalidomida, Pola-R-Benda, Loncastuximab, ou o RL², que é o anti-CD20 com rituximab com lenalidomida. Né? Você vai utilizar o que tiver disponível, o que você achar melhor. Progrediu após essas linhas de tratamento, você como última linha de tratamento pode utilizar o selinexor, que é o inibidor de esportina 1. Se o paciente recidivou mais de 1 ano, aí você não vai para o CAR-T-cell de segunda linha. Você vai para a quimioterapia e transplante autólogo. Né? Recidivou, não foi exposto a CAR-T-cell, você pode tentar o CAR-T-cell. Em terceira linha, além do Lisa-cel e Axi-cel, tem o Tisa-cel, que é um outro CAR-T-cell comercial. Recidivou pós-CAR-T-cell, você pode ir para os bispecíficos. Recidivou pós-bispecíficos, faz o que não foi exposto ainda no paciente, última linha selinexor. Se o paciente foi resgatado com transplante autólogo em terceira linha, se você não tiver o CAR-T-cell, ou preferir, você pode fazer os bispecíficos e nas linhas subsequentes tratar com que o paciente ainda não foi exposto. Né? Aqui para pacientes inelegíveis a transplante, em segunda linha, o paciente recidivou menos de 1 ano, né? E não é elegível para transplante, é idoso, tem comorbidades, não quer transplantar, não tem acesso no centro local e não quer se mudar, ele pode fazer o CAR-T-cell em segunda linha, se ele for inelegível a transplante, né? Com menos de 1 ano. Ele vai para CAR-T-cell, recidivou com mais de 1 ano, aí ele não vai para CAR-T-cell em segunda linha, porque não está aprovado CAR-T-cell em segunda linha para quem recidivou com mais de 1 ano. Né? Aí, ao invés dele ir para transplante, porque ele é inelegível, ele sugere fazer Tafasitamab lenalidomida ou Pola-R-Benda, e na terceira linha, para quem recidivou 1 ano após a R-CHOP, aí sim o CAR-T-cell já é aprovado, ou os bispecíficos. Em recidivas subsequentes, utilizar protocolos que ele ainda não foi exposto.
Então, eu finalizo aqui, né, para a gente tentar meio que entender como encaixar esses tratamentos no cenário atual. Obrigado, João, pela excelente apresentação, excelente resumo, né? Você fez aí do tratamento. E fiz algumas anotações, João Paulo, e algumas perguntas que talvez você puder responder. Qual seria o cenário em que você usaria o Polarix em primeira linha? Pois é, doutor Fernando, a gente, assim, não está claro um benefício, não está claro, não existe um benefício na sobrevida global. Então, não mudou a terapia padrão R-CHOP, né? O que a gente sabe é que talvez, para pacientes de mais alto risco, você tenha um ganho de sobrevida livre de progressão. Então, aquele paciente que tem o RPI elevado, que a gente sabe que pode responder de forma mais pobre ao R-CHOP, para poupar ele de uma segunda linha, a gente incrementa resposta com o polatuzumab RCHP em primeira linha, dando maior sobrevida livre de progressão. Não é aquele paciente que você sabe que tem um risco maior de não responder, que é o RPI alto, e eu ainda acrescentaria, o paciente mais idoso, é o paciente que tem menos condição de fazer um transplante autólogo em segunda linha, você tenta dar um tiro mais certeiro com R-Pola-CHP. Recomendação do NCCN é para os pacientes em primeira linha com IPI maior que 2. Na nossa realidade, acho que fica mais para resgate ou mesmo para o refratário primário, né? Talvez seja um cenário talvez mais adequado. A gente sabe que tem em torno aí de 40%, né, de recidivado refratário primário com o que a gente faz hoje, né? E que você pode aí... É interessante é que você, tanto para linfoma de Hodgkin como não Hodgkin, você tem em torno aí de 50% que você consegue resgatar com o transplante, né, autólogo. E quer dizer, você tem uma metade, metade não atende, uma demanda não atendida, que precisa de outras abordagens. Então, por exemplo, cabe, talvez, não é uma coisa que a gente faz, mas discutir aí, talvez alguma terapia pós, não sei, uma coisa que me ocorreu agora. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que já tem a possibilidade de você utilizar em segunda linha o Axicel, né? Que é com recaída precoce, em segunda linha. Então, isso é algo que está, inclusive, como uma possibilidade de tratamento, né? Eu acho que foi a maior mudança, assim, o dado mais contundente dessas novas terapias para ser utilizado mais precoce é o Carticel em segunda linha nos pacientes que recaem precocemente, né, com menos de 12 meses. Em relação à manutenção, doutor Fernando, assim, tem um dado aí. O único dado de manutenção que eu vi, inclusive está no NCCN, é a lenalidomida em pacientes pós-centros germinativos idosos, né? Não é considerado porque também não dá um benefício sobre a vida global, mas pode dar um ganho sobre a vida de progressão. Então, um paciente idoso, mais frágil, pós-centro germinativo, o NCCN considera terapia de manutenção com lenalidomida pós-R-choque, mas também não é standard, né? Não é tratamento padrão. É importante ficar claro que para linfoma difuso de grandes células não existe proposta de manutenção. Então, diferente do folicular, diferente do zona do manto, né? É importante ficar bem claro. O que eu coloquei na verdade, uma reflexão nesse cenário de recidivado refratário em que você faz carticel, mesmo, na verdade, nem carticel, mas que você faz autólogo e que você faz bispecífico, que inclusive eu quero discutir isso, sobre o tempo de tratamento com bispecífico, mas é esse contexto que eu estou falando. Uma coisa muito importante, que isso é de bula, né? A recaída pós-autólogo, uma das indicações formais de carticel é a recaída pós-autólogo. Então, isso aí você está avalizado a pedir, né? Tá? E aí,
entrando especificamente nos biespecíficos, tá? Eu tinha algumas colocações. Tafasitamab, sempre associado à lena ou não? É um estudo que incorporou o tafasitamab em segunda linha para não elegíveis, em terceira linha, né, é conjugado à lena. Eles têm uma ação cinética e, pelo menos eu não vi como standard, né, como terapia aprovada, é, ele em monoterapia ou associado à químio, só associado à lena. Então, ele está aprovado para uso em segunda linha em não elegíveis e ou em linhas subsequentes, terceira ou mais linhas, conjugado à lena, é o estudo L+. Tá. Do que você viu, João, em termos de opção de biespecífico, glofitamab, epcoritamab, que inclusive acho que foi lançado no Brasil agora, né, recentemente, se não me engano, e tafasitamab, o que é que você acha mais, assim, qual seria a sua opção? Em que linha, doutor Fernando, o senhor fala? Não, na linha que tiver indicação, de Então, assim, resgate. então, vamos lá. Pacientes não elegíveis a transplante, vamos fazer um protocolo baseado em R-CHOP em primeira linha. Se ele recidivou com menos de 12 meses, todo mundo que recidivar com menos de 12 meses tiver acesso a carticel, é claro que claro na literatura que há um benefício do carticel. Nos pacientes não elegíveis para transplante, essas novas drogas, tanto o tafasitamab com a lenalidomida, quanto o polatuzumab com bendamoxina e rituximab, polaribenda e o tafasitamab lenalidomida, tendem a ter uma maior eficácia do que a quimio-imunoterapia convencional em segunda linha para não elegíveis. Então, o Sem paciente dúvida. que não é elegível para transplante recidivou um ano após o R-CHOP-like, ele entraria com uma dessas novas, vamos chamar assim, uma dessas novas terapias, ou polaribenda ou tafasitamab lenalidomida. Em pacientes elegíveis a transplante, né, que estiveram após um ano, essas terapias não entrariam em segunda linha. Seria quimioterapia e transplante. E aí, como terceira linha, né, é, aí eu acredito que há um papel mais consolidado das terapias mediadas por linfócito T, o carticel ou os biespecíficos, né, conforme disponibilidade e acesso, etc. Tá. Tem uma pergunta aqui da nossa residente, a Manuele. Manuele, por favor, pode abrir o microfone e fazer. Professor, na verdade a Thaís é porque eu não consegui entrar aqui pelo meu, tá só como hematologia. Bom dia, Eu Thaís. queria fazer uma pergunta, primeiro parabenizar, é claro, excelente aula sempre do Dr. João. A minha pergunta seria naquele cenário dos pacientes que têm expressão molecular de alto grau, né, com doença mais agressiva, double hit, ou infiltração do sistema nervoso central, por exemplo. Na nossa prática, né, qual o papel assim dos protocolos mais intensivos, né? Porque até no que eu apresentei, ele falava da possibilidade em pacientes mais jovens de usar, né, o R-Codox-M ou o R da EPOC, mas inclusive no estudo do R da EPOC, né, por exemplo, não incluía pacientes com doença do sistema nervoso central e pacientes com HIV, né? Assim, os estudos, na verdade, que eu li não falavam muito, né? É uma indefinição nesses pacientes qual protocolo eu escolheria, se os protocolos mais intensivos têm benefício porque agregam mais toxicidade. E aí, na opinião de vocês e da nossa prática, tem algum benefício esses protocolos mais intensivos em pacientes jovens, né, que sejam elegíveis? Assim, só para deixar claro, tudo isso que eu falei, né, é para o difuso de grandes células B em AS, tá certo? Não é para essas entidades, primário de sistema nervoso central, double hit, triple hit, é um linfoma difuso de grandes células B nodal, aquele normalzinho que a gente encontra na nossa prática clínica. Tudo isso que eu falei não vale para essas entidades, né? Então, o que é que eu, o que é que eu, o que é que eu acho, o que é que eu estudei, né? Como eu interpreto. O double hit, triple hit, né? Você ter rearranjo do CEMIC com BCL2 ou BCL6, te dá um pior prognóstico. Isso é fato, né? Isso é claro, né? E é um subgrupo que tem respostas bastante heterogêneas, né? Então, a gente não tem
dados muito contundentes se o RDA-EPOC, que é o protocolo mais utilizado nesse cenário, ou o R-SHOP, pode ter diferenças, né? Então, na minha opinião, se o paciente é jovem e suporta, eu faria terapias mais intensivas, o que é recomendado, né, pela opinião da maioria dos autores, né? Então, os pacientes têm double hit, triple hit, como tratamento, esse tratamento inicial pode mudar, quimioterapia mais intensiva, o que é mais indicado, mais recomendado é o RDA-EPOC. Apesar de não termos dados tão claros e é um subgrupo de pacientes que tem respostas bastante heterogêneas, né? Acho que o João colocou muito bem, a questão da faixa etária importa. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que esses achados na imunohistoquímica a gente se refere como dupla expressão ou tripla expressão e precisa ter uma confirmação molecular, né? E muitas vezes isso não se confirma, então ficar atento a essa questão. E eu concordo com o João. Eu tenho um doente tratado, um double hit mais idoso, que eu tratei com R-SHOP, porque não tinha condição clínica de tratar com doença mais agressiva, e esse paciente está vivo. E também já tratamos pacientes mais jovens, né, João, com protocolos mais agressivos que também foram bem, né? Na nossa clínica privada, digamos assim. Então, acho que é esse cenário aí. João, última pergunta para finalizar, que eu acho que é importantíssimo. Se você decide por fazer anticorpo biespecífico, quanto tempo, em média, você deve fazer? Porque eu acho que isso tem a ver com relação à qualidade de vida e principalmente a custo, né, que está envolvido com esse tratamento. Pois O que é, você leu sobre isso? é até progressão, né? Tem um mecanismo de exaustão de linfócito T. Tá, mas em média, João, isso, nos trabalhos. Assim, o que eu vi, assim, o que eu vi nos estudos, né, também posso estar enganado, mas eu vi, em média, esses pacientes sustentam resposta até 12 meses, né, em torno de 12 meses. Tá, então, na Que atingem verdade, quer resposta dizer, vão sustentar porque essa resposta em torno de um ano. uma Aí o desafio é o que preocupação, fazer, né, nesse subgrupo de pacientes que atingem a resposta para ficar curado, né? é, Ainda tem que ter um eu, follow-up maior, mas não tenho certeza desse dado, mas o que eu lembro é que a mediana de tempo de resposta são 12 meses. E o tá, mecanismo, né, de tem uma, refratariedade é a exaustão dos linfócitos T. tá, tem uma questão, exato, uma questão importante aí se você precisa depois complementar com transplante halogênico ou até fazer carticel, né? Depois É, dessa possível recaída após esses 12 meses aí. Então, acho que é uma discussão, é tudo muito novo, né? E a gente é. precisa ainda ter, acho que, uma curva de aprendizado, né? Nessa história toda, né? Então, Eu João, eu acho que queria lhe agora que estão começando a se encaixar em que momento fazer cada terapia é muito incipiente, né? Ainda é muito novo, são resultados Exato, ainda muito preliminares. A gente tem follow-up do R-SHOP de 10 anos publicado, né? A gente sabe o que acontece com os pacientes. Eu ainda acho muito precoce, mas já, como eu mostrei, né, nos fluxogramas já estão publicados fluxogramas de tratamento com essas novas opções. O que é bom, né? Porque era uma perfeito. situação muito complicada. Não, com certeza. E eu acho uma coisa importante e que para nós é fundamental, né? Que colocar ainda o papel do transplante autólogo como resgate, né? Porque Sim, no contexto do serviço público ainda é uma realidade ainda muito necessária, digamos assim. De maneira geral, sim. até não só no público, mas até no privado. Temos, quando você olha de maneira mais genérica a questão do acesso e custo, né, de todas essas novas terapias. Eu queria agradecer ao João por ter lembrado aí o Congresso Brasileiro, Transplante de Medula, 31 de julho a 3 de agosto. Lembrar vocês que os trabalhos, nós estamos aí próximo a dia 6 de maio, o deadline para a submissão de artigos, de resumos, perdão, para o Congresso. Então, lembrar a todos vocês que submetam seus trabalhos, terão vários prêmios, o Congresso, a gente está
fazendo com muito carinho para todo mundo poder participar e aproveitar. Serão 8 salas concomitantes, uma previsão aí de 2.000 pessoas, mais de 30 palestrantes internacionais e também palestrantes nacionais de renome. Então, vai ser um congresso muito bacana, eu espero. Esperamos. João, muito obrigado, viu? Uma boa semana para vocês, tudo de bom. Dia. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, Tchau, até mais. tchau. Valeu, tchau.